O episódio 15 da 7ª temporada de Outlander trouxe de volta a intensidade e os dilemas que a gente tanto ama nessa série. Nesse episódio, a gente viu o amor do Jaime e da Claire em um nível que eu acho que a gente não tinha visto antes. Porque nesse momento que o Jaime vê a Claire sendo atingida por um tiro e não podendo fazer nada por ela, e quem tá ali do lado também não podendo ajudar ela, foi algo que machucou muito ele. E a gente precisa enaltecer esses atores que fizeram um trabalho de atuação impecável nesse episódio. E não só isso, a gente viu também o Lord Jon e o Ian resgatando o William tendo que lidar justamente com os sentimentos dele em relação a ele descobrir que o Jaime é o pai dele, confrontar o pai Lord Jon dele em relação a isso e descobrir com essa fala da Frances que foi tão emocionante que a Jane foi pega, que ela corre perigo e que ela pode acabar sendo enforcada. E enquanto isso, em 1739, a gente vê algumas coisas acontecendo e dentre elas o Roger deixando uma carta para Brianna. E lá em 1980, a Brianna descobrindo essa carta e tomando a decisão de viajar no tempo para poder se encontrar com o Roger. Embora a Mandy tenha saído correndo ali na frente, a gente não sabe o que vai acontecer com ela. Muita coisa aconteceu nesse episódio e nesse vídeo aqui a gente vai discutir tudo o que aconteceu em relação a Claire e o Jaime. E logo em seguida eu já vou postar um outro vídeo discutindo todos esses outros detalhes desses outros personagens, porque eu acho que esse episódio foi tão intenso e tem tanta coisa pra gente comparar o que aconteceu entre as páginas e as cenas que senão vai ficar um vídeo de 1 hora. Então eu achei melhor separar esses dois vídeos. Então fica aqui comigo, vamos ver o que aconteceu com a Claire e o Jaime nesse episódio e comparar com os livros. E logo em seguida você pode clicar para poder assistir o outro vídeo que eu vou comentar sobre os outros personagens. O episódio começa com vários flashbacks sobre tudo aquilo que a gente já viu acontecer na série em relação a matança, guerra, conflitos e mortes. E a Claire fala justamente de algo que o Murtagh falou para ela uma vez. Há sempre uma guerra chegando. A guerra é inevitável e a morte também. E esse episódio inteiro leva a gente justamente para pensar nesse contexto de que a guerra é inevitável e que as mortes acabam acontecendo. E a gente fica muito dividido em relação ao que vai acontecer em relação a Claire e ao Jaime. Tem hora que a gente acha que vai acontecer alguma coisa com o Jaime, conforme o que a Claire fala, e tem hora que a gente acha que vai acontecer alguma coisa com a Claire, conforme o que ela fala. E foi bom que o episódio começou justamente com esses flashbacks que eu acho que é o que conecta a gente com o que é a essência de Outlander, em que a gente vê esse amor da Claire e do Jaime e também todas as batalhas e tudo aquilo que a gente já passou nessas temporadas até chegar nesse momento de agora. E não dá pra falar de Outlander sem falar de viagem no tempo. E logo quando acaba a música de abertura, a gente vê justamente duas pessoas observando um quadro em que a gente assume que é justamente o Frank e a Brianna, enquanto a Brianna ela era pequena, visitando ali um museu e observando esse quadro que é importante nesse contexto da Batalha de Mormont, que é a batalha que acontece nesse episódio. Foi pintada em 1854, só que a cena que a gente vê aqui é um pouquinho adulterada. Se você observar bem, tem o Jaime e tem a Claire nesse quadro. E eu tô preparando um outro vídeo só para discutir o significado que isso tem e que isso pode trazer aqui pra série. E é bacana a gente poder já pensar que esses dois personagens, sendo Frank e a Brianna, observando esse quadro, a gente fica com a pergunta: o que o Frank sabia? E a autora, Diana Gabaldon, fala pra gente que ela vai escrever um livro falando o que o Frank sabia, então a gente precisa ficar atentos quando esse lançamento acontecer. E esse episódio todo ele acontece no dia da Batalha de Mormont, em que a gente vê a Claire acordando, o Jaime já tá ali acordado, ele não consegue dormir e eles tentam conversar. E ele conta pra ela sobre a mãe dele e também sobre o pai dele ali no momento em que a mãe dele tinha morrido e estava ali no caixão. E é muito bonito ver essa conversa entre eles e todas essas lembranças que o Jaime tem e como que a Claire lida com isso. E é importante a gente ter em mente a mãe dele, ainda mais que a gente tá tendo uma linha do tempo ali em 1739 em que a gente vê o pai dele, juntamente com o Roger, por dois motivos. Porque a gente precisa saber da existência da mãe dele, que isso é algo importante para ele e para o pai dele, porque eu acredito que a gente vai ver alguma coisa relacionada a isso no próximo episódio. E porque eles também estão fazendo uma nova série derivada de Outlander que vai justamente tratar dos pais do Jaime e dos pais da Claire, que vai se chamar Sangue do Meu Sangue, Blood of My Blood. E que depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre tudo isso que eles estão organizando para poder ter nessa série. Jaime e Claire se despedem um do outro com apenas um "eu te amo", sem querer pensar que talvez este seja o último adeus, mas eles falam que não vai ser hoje esse último adeus. E eles se despedem cada um para a sua função nessa batalha. O Jaime para poder lutar juntamente com sua companhia e a Claire para cuidar daqueles feridos. E ao longo desse episódio a gente vai vendo alguns flashbacks de uma conversa que o Jaime teve com a Claire, provavelmente na noite anterior, a gente não tem certeza em relação a isso, mas momentos antes ali, em que a Claire fala
que ela sente que tem alguma coisa estranha. A Claire, então, ela chega ali na igreja para poder se apresentar como médica, mas acontece que o médico ali que está responsável por essa estação de tratamento, ele não quer deixar a Claire ajudar ali dentro da igreja, justamente por ela ser uma mulher e que muito provavelmente ela não sabe como as coisas funcionam e tudo mais, e todo esse preconceito. O Denzel até tenta defender ela ali, falar que ela é uma das cirurgiãs mais brilhantes que ele já viu atuando. Eles não conseguem convencer esse médico e ela vai lá para fora com a Rachel para poder fazer a triagem. Mais uma vez a gente vê um flashback em que a Claire fala do que tem medo do que vem depois, o que aconteceria logo em seguida ali, justamente nesse contexto desse medo de uma possível morte, de alguma coisa nesse sentido, que se morrer não vai ter adiantado de nada, vai ser um vazio. E o Jamie fala que um guerreiro, ele já tem uma visão diferente, que para um soldado a morte tem valor. E aí a gente vê a Claire ajudando na batalha, ela até desafia aquele médico ali, levando ali um paciente para dentro da igreja e salvando a vida desse homem. E o médico ali todo revoltado, o que você tá fazendo? Você não pode fazer assim, isso tá errado. E ela fala, não, você está errado. É muito bacana ver ela colocando ele no lugar dele e ainda falando, você quer que eu te explique o procedimento que eu acabei de fazer aqui, né? Vai que você quer aprender, né? Cara, não precisa não. E uma das diferenças que a gente já vê da série com os livros e com a realidade é que essa batalha ela aconteceu em pleno verão, em uma onda de calor. Então até no livro que essa parte da série é baseada, que é o livro 8, escrito pela Diana Gabaldon, escrito com sangue do meu coração, que é o nome desse episódio aqui, a gente vê toda a história sendo narrada falando justamente de um calor intenso. E aqui na série a gente tá vendo justamente isso acontecer no inverno. E muito provavelmente é porque eles filmaram isso em fevereiro lá na Escócia, então em fevereiro na Escócia é frio e não tem como, e não teria como falsificar um verão ali, justamente pra gente ver essa batalha acontecendo em pleno calor. E outra coisa que eu penso que pode ter acontecido é que eles aproveitaram isso para alinhar as 3 linhas do tempo em que a gente vê o Roger e o Buck justamente nesse período após o Halloween, início de dezembro, e a Brianna justamente se organizando para poder fazer essa passagem no tempo de novo, em que é possível atravessar as pedras ali nesse período de Natal. E para tudo isso ficar parecendo que tá acontecendo ao mesmo tempo e dar aquela sensação que deu pra gente lá naquele primeiro episódio, quando o Roger bate na porta lá em Lallybrook, em que a gente acha que o Jamie que vai atender a porta, para dar mais ainda essa sensação de que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, talvez eles decidiram manter essa batalha no inverno. E acontece que o exército tá se aproximando ali da igreja e dos atendimentos médicos. E o médico chama a Claire para poder ir para dentro para ela poder ficar salva. E nesse momento eu até me surpreendi dele poder ir lá e falar, vem cá, né? Vamos ali para dentro que senão é perigoso para você. Tanto é que até o Denzel e a Rachel falam para a Claire sair dali. Só que a Claire ela se recusa, ela não vai, porque ela não vai deixar os homens que estão sob os cuidados dela ali sozinhos. E embora ela saiba que é perigoso estar ali, justamente porque o exército britânico está em retirada e está passando por ali naquele momento, ela se recusa e se mantém ali, enquanto os demais saem daquela região. O Jamie, então, aprende que o exército está passando justamente ali pela igreja e ele decide ir ali para poder avaliar como é que tá essa situação. A Claire, ela tá cuidando do Bixby e ela conversa com ele e fica contente de saber que eles estão ganhando. E isso para Claire é algo que a gente vê muito bem retratado na série, que é a alegria dela, a felicidade dela em saber que ela realmente está ajudando a construir os Estados Unidos que a Brianna cresceu, que ela estudou medicina. E aí o Jamie chega lá perto da Claire, vê ela, fala com ela, ela olha pra ele e aí os exércitos se avistam, né? Não é só o Jamie e a Claire que se veem, mas também aqueles soldados britânicos e os soldados do exército continental. E eles começam a discutir. E nessa discussão toda acontece um tiro e esse tiro pega na Claire. E gente, que atuação impecável! Toda a atuação do Jamie aqui foi espetacular, conseguir assistir tudo isso aqui acontecendo dessa forma. E o ator que faz o Jamie, assim, ele entregou tudo e mais um pouco. A gente consegue ver o tanto que eles ficaram felizes em ver um ao outro ali. Os olhos tanto da Claire quanto do Jamie brilhando até o momento em que começa essa discussão e a gente ouve alguns tiros acontecendo. E a gente consegue ver essa mancha de sangue aparecendo ali no avental da Claire. No livro a gente vê as coisas acontecendo de uma forma bem similar, o que mais diferencia é justamente o que acontece com o Lord John, o Ian e o William, que a gente vai conversar no outro vídeo que eu vou fazer a respeito da análise, falando apenas desses outros personagens. E no momento que o Jamie chega ali, que ele vê a Claire ali na porta da igreja tratando do Bixby, ele relata que ele só vê a agulha ficando ali na testa dele com o curativo inacabado e a Claire caindo no chão.
E eu não canso de falar que essa cena ficou assim espetacular, tudo como eles organizaram aqui. O Jaime logo em seguida pega a Claire, leva ela para dentro da igreja justamente para poder conseguir atendimento médico. E algo bacana de falar é justamente o Bixby ali do lado, tentando ajudar e tentando justamente até falar pro Jaime, né? Nossa, eu sinto muito que a sua esposa esteja morrendo, né? Ou esteja quase morrendo. E o Jaime fica bravo, não, o que é isso? Falta sentar a mão na cara do Bixby, né? E o médico chega ali pra poder ajudar, só que ele percebe que ele não consegue ajudar. E aí dá mais raiva ainda desse médico, justamente pelo fato de que ele foi tão mesquinho, que ele foi tão rude com a Claire, que ele não tem nem metade do conhecimento que a Claire tem. E ele fala que não tem nada que ele pode fazer por ela. E o Jaime fica assim, não, você não pode simplesmente sair daqui e atender outras pessoas. E ele fala que se ele atender outras pessoas, as outras pessoas terão mais chances do que a Claire. E a gente vê o Jaime subindo o sangue Fraser ali dele, assim, de uma forma incontrolável, de uma forma que eu acho que, pelo menos eu não tenho lembrança de ver o Jaime tão bravo dessa forma, para poder fazer justamente para poder falar algo do jeito que ele falou ali, amaldiçoando o homem do jeito que ele falou. E nesse momento a gente vê mais um flashback falando justamente das estrelas, e a Claire cita ali a lei da termodinâmica, que as estrelas estão perdendo o seu brilho, e o Jaime fala que nem ele nem ela vai perder o brilho deles. E nesse momento a gente vê o outro oficial chegando ali justamente para falar que estão requisitando a presença do Jaime, e ele fala que não vai. E ele bate o pé no chão e fala, eu não vou sair do lado dela. E o oficial fala, mas te chamaram, você precisa ir, senhor. E ele fala que não. E ele pede justamente esse oficial para poder tirar a roupa dele, porque ele vai mandar uma mensagem. E ele tá ali segurando o ferimento da Claire, justamente que tá ali ensopado de sangue, pede o Bixby justamente para ajudar, continuar pressionando ali. E é onde ele tem a ideia de fazer uma mensagem com o sangue do coração da Claire. E daí o nome do livro e daí o nome do episódio. E ele escreve nas costas desse soldado, falando que ele deixa ali o posto dele de oficial. E no final assina como James Fraser, e depois no final ele acrescenta um Sir ali no início, né, senhor, justamente para poder ser um pouquinho mais formal, e fala pro soldado ir lá e mostrar isso para quem tá chamando ele. E o soldado fala, não, o cara tá bravo lá, né, ele não tá de bom humor. E ele fala, você vai, sim senhor. E eu acho que toda essa cena aqui ficou muito melhor sendo assistida do que sendo lida. A série conseguiu entregar aqui, tanto em termos de figurino, de cenário, de atuação, de trilha sonora e principalmente de atuação aqui, justamente do Jaime e da Claire, que eu fiquei muito surpresa e muito contente com essa surpresa, justamente, porque é algo que a gente estava sentindo falta já há algum tempo. A gente queria ver um episódio de Outlander nesse nível. E nesse momento em que a Claire pede pra chamar o Denzel, que o oficial vai lá pra poder procurar ele, que a gente vê o Jaime ele segurando ainda o ferimento dela, as mãos ensanguentadas, eu juro pra vocês que eu pensei assim, não é possível que passou tanto tempo assim, como é que tá o estado da Claire? Porque dá essa sensação de que eles estão ali já há algumas horas esperando. E aí o Denzel e a Rachel chegam pra poder ajudar. O Denzel e a Rachel ficam assim, abismados com essa situação, preocupados, falam que vão fazer tudo aquilo que eles são capazes. E o Denzel fala isso diretamente pra Claire, que ele vai fazer o máximo que ele puder pra poder ajudar ela. Porque o Denzel, gente, ele tem um apreço tão grande pela Claire, ele tem uma amizade, assim, uma admiração, que dá pra gente ver isso aqui na série, e nos livros isso é 10 vezes mais claro. Então ele prepara ali os instrumentos dele para justamente fazer essa cirurgia. A Claire fala para ele que acha que a bala tá alojada ali no fígado, e ele prepara toda essa situação para poder conseguir ajudar a Claire e conseguir retirar essa bala dali. E é onde ele pede o Jaime para rezar. E assim o Jaime faz. E nossa, e eu fico pensando que foi muito bom de assistir isso aqui, mesmo sabendo aquilo que ia acontecer. E se foi bom para mim, que sabia o que ia acontecer, assim como algumas amigas minhas que também leram o livro comentaram que se sentiram dessa forma, eu fico imaginando como que foi pro telespectador que não lê os livros, o tanto que esse episódio foi emocionante. E o episódio acaba justamente com essa cirurgia se iniciando e voltando justamente para aquela cena do flashback das estrelas, e que a gente vê algumas estrelas se apagando, e eu achei que foi muito bonito de ver aquela uma estrelinha ali no cantinho continuando acesa, mesmo que toda a cena ali tá ficando preta, tá tudo se apagando para poder dar início aos créditos. Então acho que isso aí é uma pontinha de esperança que a gente tem de que vai ficar tudo bem.
Eu acho que a principal diferença que a gente vê em relação ao livro é que a Dottie, que é a prima do William, tá ali presente em que ela é o par romântico do Denzel. Porque essa parte da história envolvendo a Claire, o Jamie e a Batalha de Mormont, eu acho que foi, assim, impecável essa adaptação. As coisas que ficaram de fora, eu nem percebi direito. Só a mesma Dottie que não tem como não perceber a ausência de um personagem. As principais mudanças que aconteceram em relação ao livro, elas aconteceram ali com o que aconteceu com o William, o Ian, o Lord John e a Brianna. E aí, meus amigos, aí a gente tem pano pra manga pra conversar sobre aquela carta lá e aquela mesa. Então aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de quando esse outro vídeo estiver disponível para você poder assistir. Obrigada pela sua companhia e te vejo no próximo vídeo.